locais. E o nosso reflexão de hoje vai começar com uma fala de um médico. Gosto muito desse médico, Dr. Augusto Cury. Ele fez uma palestra no Sul falando exatamente sobre o pensamento. E ele coloca: pensar faz bem, pensar é bom. É claro que as pessoas vão falar que sim. Quem gosta de sua saúde mental, pensa, interage com outras pessoas. Né? Mas só tem um detalhe: pensar desordenadamente pode gerar doença. E uma das síndromes é a síndrome do pensamento acelerado. Ocorre com aquelas pessoas, quando vão dormir, não conseguem silenciar o pensamento, nem na hora do seu descanso. São pensamentos aleatórios, são vários pensamentos ao mesmo tempo. E ele ainda colocou mais. Isso é o começo de outras doenças. Seria o síndrome do pânico e de fobia. Pessoas, infelizmente, não conseguem gerenciar o pensamento e pensam desordenadamente. Manter a saúde não é fácil, mas depois que ela se instala, a doença é pior ainda, porque leva muito tempo para que nós fiquemos bons da síndrome do pânico e da fobia. Por que eu estou falando isso? Parente muito próximo meu passou pelo mesmo problema, mas depois de assistir muito essa palestra desse médico, é que eu fui entender o que acontecia lá no passado. Eu vi essa palestra várias vezes para poder chegar aqui e começar a nossa conversa. Tem um livro, ele é pequeno no seu tamanho, mas muito grande em ensinamento. É um livro ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Chama-se Pensamento e Vida. Só no prefácio desse livro tem um ensinamento muito grande. Obriga a gente a ir em pelo menos 2 horas para ouvir esse livro. E ele começa assim, Emmanuel: pensamento é vida. O nosso pensamento guia a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito sabor, amor, que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Emmanuel já está dando toda a nossa conversa quando ele fala que o pensamento é vida. Peraí. O pensamento, ele é uma matéria. Essa matéria, ela é manipulada pelo pensamento. Eu tenho certeza que alguns aqui já devem ter visto o filme Nosso Lar ou Terrível Livro. Mas primeiro eu quero fazer uma pergunta. O pensamento depende da inteligência e do intelecto? Vocês não precisam responder. Não depende. O que dá o tom e a cor dos nossos pensamentos são os nossos sentimentos e as nossas emoções. Vamos em nosso lado. André Luiz desencarna. O plano espiritual necessita de um preparo para poder, pelo menos, visitar a família. E ele fica um tempo em nosso lado. É resgatado, ele vai lá, passa um tempo até ficar preparado. Só que no plano espiritual, o que é meses lá, aqui já se passaram anos. Quando ele tem a oportunidade de visitar a família, chega na antiga residência e encontra
filho formado em medicina, tem uma neta, a neta está tocando piano, ele fica muito feliz, satisfeito com o que ele viu. O problema é quando ele sai, para ver como é que está o restante da sua antiga residência. Sai andando pela sua antiga residência. A surpresa dele é quando ele chega no quarto. A esposa já tinha arrumado um outro companheiro. Uma esposa dele relativamente nova, precisava continuar com a sua vida. Tudo bem. Ele fica com muita raiva, contrariado, e sai do seu lado. Agora vocês vão entender uma coisa: o pensamento materno. Vamos em outra obra, chamada A Gênese, capítulo 14, Fluidos. O pensamento do Espírito é como se fosse as mãos. Ele manipula, ele dá forma e dá direção para o pensamento. Compartilho com o teu sentimento. Lá na fotografia do pensamento também, na Gênesis, capítulo 14. Vamos voltar em nosso lado. André Luiz sabe qual tipo de sentimento que ele estava nutrindo naquele momento. De contrariedade, de raiva. Ele não esperava aquela situação. A paisagem em torno dele se modificou. E ele voltou para o ponto de partida, onde ele foi resgatado pela espiritualidade que está aí no nosso lado. A paisagem mudou, foi uma coisa feia, horrível. Parou, pensou, colocou os seus pensamentos em ordem e voltou para a antiga residência. Chegando lá, ele ajudou o atual companheiro da ex-esposa, que estava enfermo, colocou um remédio na água, voltou para o nosso lar, recebeu os parabéns. Só que quando eles, antes disso, ele apareceu sentado numa espécie de uma mureta, um lago ao fundo e o sol batendo no rosto dele. Olha, com uma mudança de pensamento, de comportamento, os sentimentos, os nossos sentimentos, reequilibrando, como tudo ao nosso redor muda. Tudo ao nosso redor muda, dependendo de como você está. Se você está de bem consigo mesmo, tudo ao seu redor muda. Foi através dessa reflexão que André Luiz resolveu voltar com a antiga residência e ajudar o mesmo a atual companheiro da esposa, a ex-esposa. Até aí, tudo bem. Nós vamos seguir o nosso pensamento e a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Isso é só o prefácio do livro Pensamento e Vida. Tive que pegar 3 obras para poder fazer esse prefácio. Nós temos algo dentro da gente que não muda. Isso nos acompanha de encarnação a encarnação. Esses reflexos são aqueles pensamentos. Você quer fazer algo e o teu subconsciente grita outro. Mesmo você sabendo que aquela decisão talvez não seja mais correta, o teu subconsciente faz com que você tome uma outra decisão. E para ilustrar isso, tem uma fala que eu acho muito interessante. 2 propriedades plurais. É só para exemplificar esse reflexo, esse padrão de pensamento que nós trazemos dentro de nós. São padrões de pensamento que pode durar por séculos, esse padrão de pensamento.
Existem duas propriedades durais. Eu vou colocar uma como AB e a outra como A e a B. Elas são divididas por uma cerca e um rio. O filho mais velho do dono da propriedade A cresce, alcança a maioridade e sai para conhecer a sua propriedade. Chega nessa cerca, ele para, olha, analisa e chega a uma conclusão. Essa cerca está no lugar errado. As nossas terras vão além desse rio. E resolve mudar a cerca do lugar. E assim é feito. Só que o proprietário, a fazenda B, sai também para conhecer as suas terras. E chega nessa cerca e para e fala: essa cerca está no lugar errado. E há um conflito entre as duas famílias. O A mata a B num tiroteio. Só que também mora um confronto. São chamados os dois no plano espiritual. São esclarecidos. Olha, não pode durar por muito tempo essa pendência de vocês por causa de um pedaço de terra. Vocês têm que voltar e se resolver. Eles voltam. Eles voltam. O que era da A vai para B, o que era da B vai para A. E isso tem uma justificativa, que é para um poder sentir o que o outro sentia. Quem sabe esses sentimentos do outro não tocasse eles e parasse de vez com aquilo. Tudo bem. É invertido a situação. O filho mais velho da propriedade A cresce, vai conhecer as suas terras e ele chega aonde? Na cerca. Há um outro confronto. Por quê? Porque o padrão de pensamentos deles continua o mesmo. Eles não querem mudar. Há um confronto. Dá uma da B e morre também no confronto. Só que a conversa agora no plano espiritual é diferente. Percebe? O que vocês pensam que estão fazendo? Vocês já perderam tudo nas encarnações. Vão perder mais quantas? Por causa de um pedacinho de terra, vocês vão continuar assim até quando? Ok. Eles concordam e voltam. Só que agora volta tudo para o ponto de partida. O que era da A vai para A e o que era da B vai para B. E o que vocês acham que acontece quando eles estão encarnados? Começa tudo outra vez. Mas, além desse padrão de pensamento que insiste em ficar com eles, a gente pode especular mais um pouquinho também. Será que essas pessoas não representam aquelas que nunca estão satisfeitas com nada? Quanto mais tem, mais querem ter. Existem pessoas que são infelizes, por mais que tenham. Não são os bens materiais que vai dar a felicidade que ela precisa. Não é isso. Se ela não estiver bem com ela mesma, ela está tudo a seus pés e vão continuar felizes. Uma família, uma casa humilde é a maior
uma vida perfeita, existe uma vida de luta, de aprendizagem. Deus deu para nós dois presentes incríveis: a reencarnação e o livre-arbítrio. Através da reencarnação, o espírito consegue se reeducar, rever seus conceitos e mudar o seu caminho. O livre-arbítrio, a livre escolha. Nós temos que entender uma coisa: a vida é nossa, não é do outro. Nós tomamos as nossas decisões. Tudo que acontece de bom ou ruim não é culpa de Deus, é minha que não soube como administrar o meu livre-arbítrio. A doutrina espírita é rica em ensinamento, linda, maravilhosa. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo: Instruções dos Espíritos. Advém do Espírito de verdade. Qual é o primeiro mandamento? Espíritas, amai-vos. Qual é o segundo? Instruí-vos. Por quê? Porque amando e instruindo que nós conseguimos educar os nossos pensamentos. Enquanto a gente não conseguir educar os pensamentos, nós vamos repetir padrões de pensamentos por quantas vezes o espírito tiver acessível, vicioso, que ele não consegue saber. Continuando no Evangelho, esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um mau pensamento, embora nenhum efeito produza, todo mau pensamento produz um efeito. Toda escolha vai gerar uma causa, e toda causa é fruto de uma escolha. Então não tem como você não sofrer as consequências, boas ou maus, da sua escolha. Tudo depende de você. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas de acordo com um desejo que alimenta de depurar-se. Mesmo esse mau pensamento se lhe torna ocasião de adiantar-se, porque ele o repete com energia. É disposto por apagar uma mancha, não será, se apresentar oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Aquele que nem sequer conserva a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acorde, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal, e nesse mal se compraz, o mal ainda existe. Em sua plenitude de força. Num, o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leve em conta todas essas gradações nas responsabilidades dos atos e dos pensamentos do homem. Aqui não tem como a gente não ir na parábola do semeador. Porque quando ele fala que aquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há um progresso realizado. Vocês lembram na parábola do semeador, que a semente cai em um solo fértil. Esse solo que eles estão querendo falar que Jesus colocou na sua parábola é o homem.
E as sementes, a semente é o ensinamento de Jesus. Eu sou o solo, eu tenho que ser fértil. Sou eu que tenho que seguir os ensinamentos. Já há um bom caminho feito. E tem uns que ainda não conseguem. Até aceita no começo, mas acaba se deixando levar por um mau pensamento. É aquele solo que no início germina a semente, mas o espírito acaba sufocando e morre, não consegue germinar. Mas já há um progresso, porque pelo menos ele reviu seus conceitos e tem como mudar de caminho. Mas há aqueles que a semente cai no meio do caminho, os pássaros comem. Nesses aí, o coração ainda está muito endurecido. Deus leva em conta a intenção de cada um. E o segundo, na minha opinião, já está num caminho bem adiantado, aquele que no início conseguiu assimilar. Mas todos nós, os filhos de Deus, não devemos desistir nunca. Sempre lutar. Não é fácil, não vai ser. Se fosse fácil, a gente não estaria aqui. Seria nos anjos. Mas qual seria a vantagem de você chegar aqui com um aprendizado completo? Nenhum. Deus quer que cada um cresça conforme seus esforços. Ele não é um Deus que beneficia um e tira outro. Não. Deus é amoroso para todos. Beneficia todos, certo? Conforme seus esforços, estão crescendo em sabedoria e moral. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Qual foi a resposta? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supomos, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem, mas só vos dirigem se você der permissão. Se você não permitir, ninguém vai te direcionar. Mas são só os espíritos desencarnados que fazem isso? Não. Infelizmente, os encarnados fazem com os encarnados. Tem um livro da Espiritual da Júlia chamado Terapêutica, Profilaxia Terapêutica Espírita. É um livro de desobsessão. E lá ela coloca o marido ou a esposa não dá liberdade, fica em torno dela, até as finanças dela ele controla. As esposas com os maridos, às vezes com aquele ciúme infantil, fazendo a mesma coisa. Os pais com os filhos. Os filhos, a gente não tem que abrir, não. Mas quando a gente coloca uma redoma, não deixando o filho vivenciar algumas coisas, ele não se prepara para a vida. Vai ficar. As pessoas crescem em todos os sentidos. E os filhos precisam crescer. Filhos, infelizmente, independente da idade,
não saem de casa, dependem do pai para tudo, pessoas com 40, 50 anos, filhos que fazem o que os pais, depois de trabalharem uma vida inteira, pegam seus filhos e deixam para que eles cuidem. Pessoas já cansadas de tanto trabalhar e tomar conta dos filhos. É muito bacana, talvez não sofra, mas talvez seja muito bom você receber a visita de um médico, receber a visita, ajudar quando possível, mas não deixar que isso tome todo o seu tempo. E cada um vive a vida, fica onde? Guardado aonde? Se você é influenciado em excesso por outras mentes. Aqui, no livro, pensamento influencia e as companhias espirituais. A doutrina espírita, desde sua frutificação, sempre destacou a importância do bem pensar, do reflexionar e do conhecimento interno para o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal, mostrando-nos a importância do pensamento com força de atração criadora e realização de sonhos e nas construções e perspectivas salutares para a vida e o futuro imediato. Aqui quando ele coloca da importância do pensamento e da atração criadora, o nosso pensamento a gente volta lá na Gênesis, no capítulo 14. Fluidos magnéticos. O nosso pensamento, ele atrai e expulsa tudo que tiver em sintonia com a gente no universo. Tudo. Ele atrai e repele. Tudo que está em sintonia. Dependendo do teor do meu pensamento, eu vou atrair o que para mim? Então nós temos que ligar o capítulo outra vez, capítulo 6, outra vez do Evangelho, instruções dos Espíritos, e prestar muita atenção no advento do Espírito de verdade, quando ele fala para nos amar e instruir. Instruindo. Nesse momento, é o melhor caminho. Livro como o nosso, pensar é criar. A realidade dessa criação pode não se exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo. Como destaca Suícola Schultz, no mesmo livro que eu acabei de falar para vocês, providencia inteiramente de espírito, na qualidade do pensamento que emitimos, que cultivamos e que recebemos dos outros, aceitando-os ou não, está o mistério da saúde ou da doença, da paz ou do desequilíbrio. O pensamento deve ser visto como algo central da sociedade, em um processo de crescimento espiritual dos indivíduos. Diante disso, faz-se necessário destacar que pensar positivamente exige trabalho incessante. Para a gente ter um pensamento bom, seria bom boas leituras, rever as pessoas que nos cercam
Vocês têm uma paz necessária para que o mundo esteja onde vocês continuem bem. Mas já vai chegar num lugar vicioso, que tenha pessoas com pensamentos viciosos que vão te influenciar e acabam influenciando, porque o ex influencia muito, certo? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tem uma fala que eu acho muito interessante de Paulo a Timóteo. Olha o que Paulo fala a Timóteo. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Aqui ele deixa bem claro que as pessoas têm um livre-arbítrio e permite que outras pessoas te dirijam o caminho. Pessoas que têm preguiça dela pensar e tomar uma decisão e entrega na mão de outra pessoa para que elas dirijam a sua vida. Isso não é normal, não é correto. Esse processo que nós estamos levando de reencarnação, de aprendizagem, essa vida e volta, já deu tempo assim a gente primeiro começar a simular uma mudança de comportamento. A doutrina espírita ensina muito a gente a reflexionar sobre nós mesmos. Não é sobre o outro. A questão é sobre você. É você que tem que mudar, não o outro. A sua vida não pertence ao outro, pertence a você. É você que vai fazer o seu caminho. Infelizmente, a gente tem, às vezes, a mania de colocar a responsabilidade das nossas escolhas em cima do outro. Aí é que entra aquela frase que eu acabei de ler: seguirão mestres que indicam tudo. Eu não acho isso bom. No livro O Problema do Ser, do Destino, Leon Denis coloca espetacularmente: o pensamento é criado, assim como o pensamento do Eterno projeta sem cessar no espaço os germes dos seres e dos mundos. Assim também o do escritor, do orador, do poeta, do artista faz brotar incessante florescências de ideias, de obras de concepção que vão influenciar de ideias, de obras de concepção. Segundo sua natureza, a multidão humana. É por isso que a missão dos obreiros do pensamento é, ao mesmo tempo, grande, terrível e sagrada. É grande e sagrada porque o pensamento dissipa as sombras do caminho, resolve os enigmas da vida e traz o caminho da humanidade. O pensamento. Esse livro de Leon Denis, quem não leu, leia. É o capítulo mais interessante dessa obra, porque é através do pensamento que eu vou dissipar muita coisa negativa
e eu criei. Eu me lembro que há muito tempo atrás, esse parente meu, eu falei no início, que sofreu o próprio pensamento. Ele parava e ficava conversando comigo. Eu não consigo parar de pensar. Eu não consigo dormir. Não conseguia gerenciar o próprio pensamento. Uma pessoa muito inteligente e intelectualizada. É por isso que o pensamento, ele independe da inteligência e do intelecto. Revista Espírita. Olha quantas obras eu passei para poder chegar até aqui e falar em poucos minutos, o que levaria pelo menos umas 4 horas e ainda faltaria muita coisa. Revista Espírita, dezembro de 1864. Para os espíritas, a comunhão de pensamentos tem resultado ainda mais especial. Temos visto o efeito desta comunhão de homem a homem. Provados o Espiritismo que ele não é melhor dos homens aos espíritos e reciprocamente. Com efeito, se o pensamento coletivo adquire força pelo número, um conjunto de pensamentos idênticos tem o bem por objetivo, terá mais força para neutralizar a ação dos espíritos maus. O que ele está querendo dizer aqui? Nós estamos todos aqui numa mesma faixa vibracional, todos com o mesmo objetivo. Qual é? O de reeducar o nosso pensamento, sair daqui melhor do que quando nós entramos. A verdade é que quando vocês passam por aquela porta lá, vocês não mudaram assim. Por quê? Tem que ter coragem para mudar a atitude, para rever os pensamentos. E isso adquire como um esforço pessoal. Bom, a nossa conversa, como já dei o tom, foi sobre o pensamento. Eu espero poder ter colocado uma luzinha na cabeça de cada um e fazer com que vocês tenham o seu livre-arbítrio e os seus pensamentos bem gerenciados. Muito obrigado. Obrigado, irmão, pela oportunidade de poder estar aqui e tentar colocar em palavras o que levaria pelo menos umas 4, 5 horas de assunto, porque é grande e extenso. Muito obrigado. Que vocês voltem e tenham uma paz que vocês tanto necessitam. Graças a Deus.